Olá, está começando mais uma edição do Chão e Paz. No programa de hoje, damos continuidade à reflexão sobre a família, na entrevista com o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Augusto Duarte. E você confere ainda a celebração pelo Dia de Santa Clara, a padroeira da televisão, e também a iniciativa da paróquia Nossa Senhora dos Alagados de São João Paulo II de transformar a história dessa comunidade em um livro. Tudo isso agora no Chão e Paz. O Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Augusto Duarte, contou à jornalista Patrícia Luz, coordenadora da Pastoral Arquidiocesana de Comunicação, sobre o amplo debate que envolve o Sínodo dos Bispos sobre a família. Confira. Nós estamos conversando com Dom Augusto Duarte, que é Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, que nos ajuda neste programa a refletir sobre a família. Dom Augusto, a dinâmica do Sínodo é bem interessante porque a Igreja fez dois processos, um de escuta, de abrir uma grande consulta, e outro de apresentar esse relatório para o mundo inteiro. Isso é uma novidade na Igreja ou isso sempre acontece? Bom, isso sempre acontece, só não está tendo essa difusão midiática, né, porque os temas eram mais para dentro da Igreja, né, como eu falei, a vida religiosa, a catequese, né, embora tivesse uma ressonância exterior, mas voltava-se mais para o trabalho interno da Igreja. Agora, a família é um projeto de Deus, como eu falei, que interessa a toda a sociedade, interessa a todos os segmentos da sociedade. Por isso, o Papa quis que houvesse grande transparência quanto ao sínodo no que diz respeito às consultas, à divulgação das conclusões do sínodo extraordinário, que é esse relatório, que também foi enviado. E o Papa quer que as pessoas não considerem a Igreja como um espaço fechado, né? Mas a Igreja está a serviço da humanidade. Portanto, o Papa quer que a Igreja seja assim uma vitrine do que ela faz, né? Por isso teve maior repercussão midiática esse sínodo do que as anteriores, né? Inclusive porque toca questões que estão sendo muito discutidas, por exemplo, as relações homoafetivas, né, as uniões homoafetivas, a adoção de crianças por casais em união homoafetiva. Como é que a Igreja tem aconselhado, acompanhado as famílias nesse sentido? Qual é a orientação para famílias que vivem essa realidade, que têm parentes nessa situação? Como é esse encaminhamento? Em primeiríssimo lugar, nós temos que ver que a Igreja recebeu um dom maravilhoso de Deus, né? Que é toda a visão que Deus tem do ser humano. A pessoa humana, para Deus, é alguém, não é algo, né? Não é simplesmente um tema de um debate, né? Não é simplesmente uma questão que deve ser solucionada. Para Deus, cada pessoa tem um valor em si mesmo. E a Igreja recebeu esse depósito de olhar para a pessoa com essa visão de Deus. Então, todas as pessoas que estão vivendo, como você bem me falou, dentro da família, ou ao redor da família, essa união homoafetiva, são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. São pessoas que têm um valor em si mesmo, independentemente de suas opções no âmbito da sexualidade. Portanto, a Igreja, em primeiríssimo lugar, ama essas pessoas. Esse amor se manifesta justamente no acolhimento, na orientação, em buscar um diálogo e mostrar para essas pessoas que a Igreja, como Cristo sempre fez, não condena, mas a Igreja, como uma boa mãe, alimenta as pessoas para que elas possam ter uma boa compreensão do que significa ser homem e ser mulher, né? E dá todas as oportunidades para que essas pessoas possam participar da vida da Igreja naquilo que elas devem como batizados, porque todo batizado tem um papel dentro da Igreja, né? Não é o mesmo papel, não é o papel exclusivo de uma pessoa, né? Mas é um papel, cada um de nós temos um papel para cumprir dentro da Igreja, a nossa missão dentro da Igreja. E a Igreja também, com relação a essas pessoas,
se elas estão dispostas a viver uma retidão de consciência para reconhecer a igreja como uma mãe que acolhe e que contribuição elas podem dar para a igreja, né? Não vemos assim nada que possa impedir esse acolhimento e essa participação. Agora, é lógico que a igreja não pode mudar o que é um projeto de Deus, Sim. o que são valores que Deus concedeu à humanidade e não cabe à igreja agora dizer, bem, como se multiplicaram situações A ou B, então vamos aprovar essas situações. E a não aprovação não quer dizer necessariamente condenação, quer dizer simplesmente lealdade, sinceridade e mostrar para as pessoas que há realidades que não cabe a nós escolhermos, mas sim saber entrar nessa sintonia com aquele que é o nosso Criador, que é Deus, né? Eu não posso mudar a lei da gravidade, é uma lei física que Deus colocou em todos os corpos pesados e eu posso viver fora de uma gravidade? Posso, mas isso traz repercussões, consequências. Então eu tenho que saber o que é uma lei de Deus, o que é uma realidade criada por Deus e o que é algo que a igreja compreende e aceita como uma mudança própria da vida da sociedade, né? Santa Clara de Assis é celebrada no dia 11 de agosto e este ano uma missa presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio, marcou a data no abrigo Mariana Magalhães, aqui em Salvador. Clara, 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 trigo de luz, Clara, 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 esposa de Jesus, Clara, Clara, Clara. Uma celebração eucarística marcou o encerramento dos festejos em homenagem a Santa Clara no abrigo Mariana Magalhães. A Casa de Acolhimento tem como protetores a padroeira da televisão e São Francisco de Assis, que por sua vez foi a grande inspiração de Santa Clara em 1212, quando ela abriu mão da riqueza da família e da vida tranquila para seguir Jesus de uma forma radical. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo santo, nos diz o Papa Bento XVI, se faz para nós a interpretação viva do Evangelho. Santa Clara, no amor à pobreza, que nada mais é do que você reconhecer a fragilidade de todas as criaturas para ficar na posse unicamente do Criador. Inspirou toda essa caminhada franciscana no lado feminino. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Esta santa que foi capaz de, imitando São Francisco, renunciar a toda a posse da vida terrena para possuir o único absoluto que é Deus. Durante a homilia, inspirada nas reflexões do Papa Bento XVI, Dom Marco Eugênio contextualizou a decisão de Santa Clara ao ser atraída por Deus para a total desapropriação de bens materiais. O bispo explicou que a motivação foi a mesma de São Francisco quando disse uma frase que se tornou conhecida: "Pela graça de Deus, tornei-me um homem livre e servo do Deus Altíssimo." O bispo trouxe a ideia de que a natureza humana foi criada para a santidade, de modo que quanto mais o ser humano se aproxima desse ideal, mais livre se torna. Santa Clara nos diz, por pior que seja o nosso problema, se nós olharmos para Deus, todos se tornam insignificantes. Por maior que seja o desafio do serviço aos irmãos, alimentados pela Eucaristia, tudo se torna possível, tudo se torna claramente realizável, o amor de Deus. O carisma franciscano inspira o abrigo Mariana Magalhães, que acolhe 70 idosas e mantém esse trabalho desde 1940. Nós temos o terço diário, a adoração, né? A comunidade, e vem gente de fora também, vem pessoas de grupos de oração, vêm e ficam aqui. A resistência da família às provações sociais, financeiras, morais e tantas outras está ancorada no amor. E gestos simples também ajudam a construir essa unidade. Confira a entrevista.
Dom Augusto Papa, nas suas cartas, né, nos seus textos, nas suas homilias, vem ressaltando muito a realidade, o cotidiano das famílias, o mundo do trabalho, a dificuldade financeira, né, a dificuldade de se criar os filhos. E a família vive imersa nesse contexto, né, das dores, das dificuldades, da luta pela sobrevivência. Que conselho o senhor poderia deixar aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que nos acompanham, para resistir no amor? A resistência no amor, né, é fruto de uma renovação do amor. A vida amorosa tem a sua dinâmica, né, tem as suas propriedades, né, e só persiste no amor, só resiste no amor aquelas pessoas que têm a capacidade de renovar o amor. E o Papa, nesse sentido, tem sido muito prático, ele tem nos ajudado bastante, tem dado conselhos e oferecido propostas que não são difíceis de serem cumpridas. Como ele falou, né, na vida familiar, por exemplo, a renovar o amor, 3 palavras são fundamentais: obrigado, desculpa e por favor. E parece coisas pequenas, mas os grandes amores são construídos e são mantidos graças às pequenas coisas, né? Então é preciso ter essa consciência que as dificuldades existem de ordem econômica, de ordem sociais, de ordem profissional, né, até de ordem moral. As dificuldades fazem parte da nossa vida, mas o que seria de um quadro para ser pendurado na parede se o prego não encontrasse resistência? Aquele quadro, por mais valioso que ele fosse, ele se perderia, porque ele cairia e talvez até perderia o seu valor artístico, porque rasgaria a tela e seria irrecuperável, né? Pelo menos em termos de valor. Pois também a família e o amor conjugal, o amor dos pais pelos filhos, o amor fraterno, encontram resistência. Mas é justamente isso que permite que esse amor cresça, esse amor se fortaleça e esse amor se renove através de gestos próprios do amor, né? Um deles é esse, né? Valorizar o que o outro faz em termos de amor e agradecer. Pedir perdão, pedir desculpa quando se risca o amor dentro de casa. E está sempre vivendo essa delicadeza, essa amabilidade que anima as pessoas a amarem mais, né? Bom, né? Agradecer, pedir desculpas e ser delicado, por favor. Ser delicado, olha aí, 3 conselhos para a gente... Desculpe, por favor. Isso que o Papa disse e tem repetido com muita frequência, essas 3 palavras. Então, vou usar uma dessas. Muito obrigada por essa entrevista, por essa passagem aqui por Salvador, que a gente possa ter essa oportunidade de encontrá-lo novamente. Tá bom, eu utilizo a outra. Desculpe se não conseguir encontrar as palavras certas para poder trazer para vocês uma contribuição dessa entrevista. Obrigada, Dom Augusto. Uma história marcada pela caridade em meio a problemas sociais ainda hoje evidentes. A trajetória da paróquia Nossa Senhora dos Alagados de São João Paulo II foi transformada em um livro e a partir de agora você vai saber mais sobre o contexto da obra. No dia 7 de julho de 1980, o bairro de Alagados recebia o Papa São João Paulo II. A visita mudaria não apenas o nome da paróquia, mas a vida dos moradores da região. Todos queriam chegar perto do Santo Papa, mas um encontro especial marcou a presença dele naquela comunidade. E 35 anos depois, esse mesmo encontro gerou mais um fruto, o primeiro registro histórico sobre a paróquia. É um gesto muito forte do povo brasileiro, que significa o acolhimento e o amor, o carinho que se tem entre as pessoas. Também o abraço, uma referência ao famoso abraço do Papa, à menina que se jogou nos braços dele, que o Papa abraçou, acariciou e que se tornou o símbolo, a imagem da visita histórica do 7 de julho de 80.
Enfim, abraço e manifesta essa relação muito íntima entre o céu e a terra, porque me parece que nos Alagados é como se o céu tocasse a terra sofrida de Alagados. Para relatar os depoimentos de mais de 50 pessoas, entre sacerdotes, jornalistas, historiadores e leigos, o padre Etienne precisou de 208 páginas. Nelas estão os testemunhos de pessoas que viveram em Alagados a partir dos anos 60. Bem antes disso, a bem-aventurada Dulce dos Pobres já se fazia presente por ali. Em 1939, quando a irmã Dulce vai derrubar uma porta na Ilha dos Ratos para acolher uma criança que estava doente. A partir de então, a igreja sempre foi presente, mas foi sobretudo nos anos 60 que a igreja se tornou uma realidade mais próxima com a construção de um centro social. E a fundação da paróquia é talvez uma das raras paróquias, talvez a única paróquia no mundo, que teve o privilégio de ser fundada pelo próprio Papa São João Paulo II. Não por acaso o livro Alagados, um abraço do céu à terra foi lançado no Memorial Irmã Dulce, onde também ficará à venda. Paroquianos, sacerdotes e devotos de Irmã Dulce participaram do evento. Tudo aquilo que Nosso Senhor nos permite viver é sempre em função da construção do seu reino. E o seu reino se constrói não apenas por aquilo que a gente faz, é por aquilo que ele realiza através de nós, mas como nosso exemplo para os outros. E o que aqui nós estamos deparando é que o Padre Etienne acaba de colocar em nossas mãos todo o exemplo de uma caminhada pastoral da paróquia de Nossa Senhora de Alagados, construindo o reino de Deus aqui, nesta região tão sofrida da nossa cidade de São Salvador, mas ao mesmo tempo tão rica. A gente tem que fazer tudo e usar de todos os instrumentos e todo o instrumental possível, justamente para potencializar aquele lugar que é um lugar de santidade. Você imaginar que 3 grandes santos da igreja, São João Paulo II, Santo Súbito, Santa Teresa de Calcutá e a bem-aventurada Dulce dos Pobres, por ali passaram e por ali deixaram suas marcas, faz daquele lugar um lugar especialíssimo. Então tudo, os livros, folders, imagens, reportagens, tudo que a gente puder fazer para levar as pessoas, não porque Alagados precise, porque nós precisamos de Alagados. A paróquia Nossa Senhora dos Alagados de São João Paulo II abrange as comunidades de Suburbana, Jardim Cruzeiro e Mares, que juntas somam 50 mil pessoas de acordo com o último censo demográfico do IBGE. Geograficamente, fica localizada no meio dos 3 bairros e tem uma história marcada pela forte espiritualidade daqueles que mantêm a paróquia e as dificuldades sociais da área onde está inserida. Até o começo dos anos 90, a igreja sofreu forte ameaça da criminalidade, mas nos lugares mais carentes está a porta aberta para a concretização do espírito missionário. O bairro recebeu uma grande ajuda para preparar a vinda do Papa. Não só para a construção da igreja, que deu uma identidade arquitetural e histórica muito forte, mas também pela pavimentação das ruas principais do bairro, para a construção de um cinema e um amealhamento de todos os lugares ao redor da igreja. E em seguida, mesmo que Alagados foi sempre um pouco abandonado, pelos governantes, mas houve essa presença benéfica graças ao Papa João Paulo II. E hoje ainda estamos pedindo, suplicando que se cuide mais de Alagados, não só para a Igreja Católica, mas para todos os moradores, ao nome da visita do Papa. Quem mora em Alagados hoje sente orgulho da história documentada e vivida no bairro através da paróquia. É um sentimento que perpassa a vida de todos os paroquianos. Ver a nossa história transformada num livro belíssimo, muito bem organizado e que retrata uma história de lutas para mudar o quadro que nós vivemos, de muita violência, de muito preconceito. Então esse livro para nós é um ato de muita ousadia, porque nós estamos superando um estigma de sermos considerados à margem da sociedade, alagados à margem da sociedade. Nosso coração de paroquiano, a nossa fé é muito alimentada por essa alegria de saber que nós pisamos um solo que foi visitado por pessoas santas. Começou com a obra de Irmã Dulce
Madre Teresa de Calcutá continuou o trabalho com a sua presença, em primeiro lugar no Brasil, na nossa paróquia, no nosso território, e depois fomos agraciados com a visita de um santo, que o Papa São João Paulo II, né, que nos visitou e deixou para nós essa mensagem: lutem para transformar suas vidas. E nós vivemos isso ao pé da letra, dia a dia, na realidade de Alagados. E quem dá continuidade ao trabalho de Irmã Dulce, cuja história está profundamente ligada à formação da paróquia, acolhe a transformação dessa história em livro. Alagados é um pedacinho da história de Irmã Dulce. Ela começou em Alagados, tudo começa em Alagados. E então, para nós, esse livro também tem uma importância histórica e de memória muito grande, né? Porque o que se passa aqui é exatamente a transformação de Alagados no que é hoje, né? Ela que pisou ali pela primeira vez para dar assistência aos mais pobres. O Chame Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chamepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chame Paz.